do Flamengo, Vasco. Vai acabar, acabou! 1 para o Flamengo. Gol do Léo Ortiz. 0 para a equipe do Botafogo. O Flamengo assume a liderança. Fechou o tempo, hein? Rapaz, brabo, hein? Alexander Barbosa e Bruno Henrique. Pode soltar aquela vinheta, cenas lamentáveis. Tem que ter vinheta agora. É cartão vermelho, a gente ainda não sabe para quem. É, na muvuca. Eu acho que pro Alexander e pro Bruno. Vamos ter que aguardar, porque o clima fica muito pesado. Mais um vermelho, né? Tá distribuindo o Rossi agora. E o Barbosa Na direção do Barbosa mesmo. O Felipe Luiz está lá, rapaz. O Alexander Barbosa tá sem controle, hein? Vai ter que ser utilizado o vídeo. Nossa senhora, olha, há muito tempo que eu não via isso no Rio de Janeiro, desse jeito, em clássicos do Rio de Janeiro, nessa maneira. O Gregory está tentando segurar o Barbosa, o De La Cruz estava ali na frente, mas tem outro foco de discussão lá do outro lado. Olha, o Danilo, há muito tempo não acontece. O Danilo com o Barbosa ali também, conversando bastante, tentando acalmar os ânimos. O que eu quero dizer, viu, Ramon e Ana, briga assim, generalizada, porque virou time contra time na briga também. Focos um contra outro jogador, enfim, tem coisa do futebol. Agora sim, há muito tempo que eu não vejo no futebol carioca. O Alexander Barbosa e o Bruno Henrique foi o foco, né? E o Alexander Barbosa, ele quer ir lá, cara. Tá difícil de controlar. Tá sangrando a boca do Alexander Barbosa, tem até sangue na camisa de um dos companheiros dele de time. Olha, a nossa equipe já está buscando todos os ângulos, está sangrando bastante o Alexander Barbosa. Ele foi agora no árbitro. O Cuiabano veio aqui jogar a camisa para um torcedor do Botafogo e está discutindo com torcedores do Flamengo também aqui na mureta. É importante a gente ouvir também, quando fechar assim, levantar o nosso áudio, que às vezes uma palavra ali a gente pega aqui, né? Para tentar transmitir o que está acontecendo. Parece que está começando a tomar... Parece que está começando a acalmar. Dá uma melhorada no clima. Agora o próprio John, né, foi lá para tirar o Alexander Barbosa. Parece bem mais calmo o Alexander Barbosa. Felipe Luiz também vai lá. É importante um líder, né, como o Felipe Luiz entrar no circuito, né, para acalmar as coisas. E o Alexander Barbosa já está bem mais calmo. E já já a gente vai identificar para quem foi, né, o cartão vermelho ou os cartões distribuídos pelo árbitro. É como a arbitragem está toda lá em campo, né, Dandan? A gente não tem acesso aqui, a gente está até perguntando ao pessoal da federação para consolidar esses cartões para a gente, porque a gente não tem nem acesso a arbitrar, ao quarto árbitro, para a gente confirmar os vermelhos, mas assim que tivermos a gente passa aqui. Continua sangrando ali o Alexander Barbosa, até o Carly foi ali, né, para acalmar o seu jogador. Agora o Danilo está discutindo com o Cebolinha. E o John com o Gerson, mas parece que é uma discussão para tentar apaziguar as coisas. Danilo Barbosa, isso. Danilo Barbosa do Botafogo, isso. E já já, imagens recuperadas. Daqui a pouquinho, imagens recuperadas. O Alex Telles está discutindo ali com o Gerson agora. O Alex Telles está sendo retirado ali, estava discutindo com o Gerson, me deu para entender, ele fala assim, pô, colega de profissão, colega de profissão. E o Felipe Luiz continua ali para acalmar as coisas.
Gerson com o Marlon. Marlon também deixando ele o campo de jogo. Com o Barbosa aqui também, conversando próximo da gente. Olha o legal, Felipe Luiz ali entre os jogadores do Botafogo para tentar acalmar tudo. E assim, o árbitro vai ter que analisar as imagens. O árbitro vai ter que analisar as imagens, porque a confusão... Ó, mais um expulso. Mais um expulso. Porque a confusão que começou com o Alexander Barbosa e o Bruno Henrique, em determinado momento virou confusão generalizada. Virou ali uma confusão de difícil identificação de quem está fazendo o que, quando e aonde. Gerson agora que está nervoso, está querendo entender o motivo do cartão vermelho. O Gerson agora vai para cima do árbitro. Quer explicações do árbitro da partida. O árbitro da partida, o senhor Bruno Correia. E aí o Barbosa. Olha, nesse momento, olhando aqui rapidamente, só tem o Flamengo em campo, né? O Botafogo está saindo agora. Está deixando completamente o campo de jogo o Botafogo. Dandan, Oi. Eu perguntei rapidamente para o Matheus Ponte, foi o único que falou comigo aqui, que ele falou assim, eu não sei o que aconteceu direito, mas o Bruno Henrique estava provocando a gente. Vamos ver. Já, daqui a pouquinho, imagens recuperadas para você. Ó, o Gerson tá ali agora com o Felipe Luiz. Eu acho que o Gerson foi expulso, viu? O Gerson tá revoltado. Na imagem ali não parecia que o cartão vermelho era pro Gerson. Mas pelo visto foi. E tem jogo contra o Vasco no sábado, né? E agora o Felipe Luiz com os jogadores do Flamengo agradecendo o carinho da torcida. Tá aí, ó. Vamos ver. Isso aí já é depois, né? O VAR tá analisando justamente quando eu falei que a briga saiu do Bruno Henrique com o Barbosa para virar uma briga generalizada. É a análise do árbitro de vídeo. O Barbosa tenta dar um soco ali no Bruno Henrique. Mas aí a gente tem que saber o que aconteceu antes. E o árbitro vai analisar tudo isso. Um clássico que, cara, assim, na hora do jogo ali, tinha rivalidade e tal, entradas mais fortes e tal, mas normal de jogo, né? Dandan, alguns jogadores do Botafogo ainda estão aguardando no túnel aqui. Eles não foram embora lá pro vestiário. Era estranho isso também, né? Por que será que eles estão aí? Por que será que não se mandaram pro vestiário? Bom, nossa reportagem está lá no gramado, vai trazer todas as informações. Cobertura completa do GE, no Sport TV, nos nossos programas de amanhã. A gente vai tentar entender, né, o que aconteceu no pós-jogo. Vamos lá, Sofia. Não, tentei perguntar aqui por que o Barbosa estava com a boca sangrando. E aí só me falaram assim, foi o jogador do Flamengo. Não sei quem foi, mas foi o jogador do Flamengo que atingiu. Na imagem do VAR ali, ó, sobra, ó. Na imagem do VAR ali tem alguém tentando dar um soco, né? E aí pega um soco ali no Alexandre, mas eu não consegui identificar quem é. Então, agora falaram esse nome, do Cleiton, mas ainda sem confirmação. Então tá só no disse-me-disse, eles estão conversando agora aqui no túnel. Olha, aí... Essa é a origem da confusão? Não. A origem é quando acaba o jogo. Então a gente vai voltar ainda nessa imagem com o Alexander Barbosa e o Bruno Henrique. Aí depois vira confusão generalizada. Agora, ó, pra você, vamos ver, ó, tô de olho. Alexander Barbosa e Bruno Henrique. O Alexander Barbosa dá um empurrão no Bruno Henrique. O Alexander Barbosa dá um empurrão no Bruno Henrique, falou qualquer coisa pra ele. E aí o Alexander Barbosa foi lá, deu uma peitada no Bruno Henrique. Não vi soco do Bruno Henrique no Alexander Barbosa. Mas eu acho que o soco não foi agora, foi quando fica um bolinho maior. Me parece o Cleiton. O Ortiz tá vindo aqui. Tá de colete, né? Ele não entrou no jogo. Agora, ali, ó. Não, isso aí. Olha lá, o Cleiton depois, ó, dá uma cotovelada, pega no rosto do Barbosa. Edson. O Ortiz falando aqui, Dandan. Falando sobre o que aconteceu. Te falar que eu não vi muito assim, porque eu tava do outro lado, eu tava assistindo o câmera, então bem na hora eu me abaixei, quando eu vi já tinha começado a confusão. Mas a gente sabe quem começa a confusão sempre. Eu não preciso muito falar especificamente, não preciso dar nome. A gente sabe quem normalmente começa confusões em todos os jogos, é a mesma pessoa, então
É só isso mesmo que eu tenho para falar. Ortiz, mas quem começa a confusão? Porque assim, você pode não ter visto, mas depois você tem... Pessoal, alguns tentaram apaziguar e tal. Só para ficar claro, assim, depois do que você pôde experimentar, a coisa escalou de que forma? Não, eu acho que todo jogo é o mesmo cara que desde o início do jogo ele começa, pega fora da bola toda vez, arruma confusão dentro do próprio jogo, empurra, dá soco depois da bola sair. E ele nunca é punido assim, ou ele é punido sempre depois dos 30, 40 minutos. Então acho que para bom entendedor, basta isso que eu falei já. Mas quem é, Léo? Não, todo mundo já sabe, não precisa dar nome. Barbosa ficou sangrando. Alguém deu um soco nele? Não, isso eu não vi. Eu acredito que houve ali no meio da confusão uma troca de braço para lá, braço para cá no meio da confusão e provavelmente deve ter sobrado algum braço por cima dele. É o Barbosa? Sobre o jogo, sobre o gol. Oi? Pô, aí vocês estão querendo, não sou cara de inspetor criminal, né? Vocês têm que ver aí nas câmeras, vocês têm mais câmera que eu para saber. Agora falando um pouco do seu gol, esquecendo essa confusão generalizada. Durante a semana, o Zico esteve no Museu do Flamengo e falou que você é um cara... Agora ele vai falar do gol dele, falando um pouco do desempenho do Flamengo e mais um gol dele, o terceiro gol dele com a camisa do Flamengo. Cara, é difícil falar sobre isso, porque realmente é inacreditável para mim receber um elogio de um ídolo como ele, né? Um cara fora da curva não só no Flamengo, mas no futebol. Um cara que marcou a história do futebol. Então acho que esse elogio dele nessa semana me abençoou para que eu pudesse fazer um gol num palco que ele fez muitos, né, pelo Flamengo. Ortiz falando aí dos elogios que ele recebeu do Zico essa semana, só para contextualizar. Dandan. Bom, ele estava falando do Alexander Barbosa, né? Ó, o detalhe é o seguinte, o Flamengo está entrando agora no túnel e o Botafogo está no túnel ainda. O Botafogo não foi para o vestiário. Cara, e eu não acredito que terá confusão, né? Não é possível. É inacreditável isso acontecer. Eu acho que não. Tá com muita fé na humanidade, hein, Dandan? Eu tô, sempre. Ó, e já fechou o tempo. Dandan, realmente... Segurando o Alex Telles aqui. O Alex Telles aqui, isso. Já perdi o que... Nada, se eu tivesse que apostar, já tinha perdido. Já tem confusão, já tem bololô. Confusão, Alex Telles tendo que ser segurado pelos seguranças. Confusão, Barbosa agora também. Cara, é brincadeira, cara. Parece época de colégio, Virou um esperando o outro. uma aglomeração enorme dentro do túnel. O Gregory também tentando. Jogadores do Flamengo rebatendo nas palavras. Uma confusão enorme, Dandan. Estamos de olho. Estamos vendo aqui confusão entre os jogadores do Flamengo e do Botafogo, seguranças. Até ali em cima, né? Eles seguem cada um. O Botafogo está à direita, o vestiário Flamengo à esquerda, mas eles seguem no meio ali na divisão. Dirigentes também. O Botafogo esperou o Flamengo. O Botafogo ficou o tempo inteiro aqui no túnel, Dandan. Ficou esperando o Flamengo. Oi. Enquanto os jogadores do Botafogo estavam esperando, eu tentei gritar pro Marlon: ô Marlon, eles estão falando aqui, você não quer falar a palavra de vocês? Ele falou: não queremos falar. Aí depois eu perguntei de novo e eles preferiram não falar, só esperaram o time do Flamengo passar. O Barbosa voltou, tá sem camisa ali também, olhando pro lado do Flamengo, o Danilo Barbosa, né? Temos imagens aí do túnel. Os jogadores de Flamengo e Botafogo numa confusão. Olha, que há muito tempo eu não vi aqui no futebol do Rio, hein? O Arrascaeta saindo agora com o Luiz Araújo, também o Plata, são os últimos do Flamengo a subir aqui as escadas. E é o que a gente consegue mostrar nesse momento por conta da confusão. A segurança